Primeiro dizer que agradecer aí a audiência, agradecer também a oportunidade ao grupo aí do Estado, tá? E dizer que perdemos uma batalha, mas não a guerra. O nosso país passa por diversas transformações e eu acredito que nós estamos indo no caminho certo. E essas perdas, né, quando a gente perde uma batalha, às vezes alguma coisa de clamor popular, que às vezes não é aprovado, isso também nos ensina muito. Ensina a observarmos como funciona o parlamento brasileiro, como é importante nós votarmos bem, não só para presidente, mas também para senador, para deputado federal, estadual, e dizer que o parlamento, né, o Congresso, ele funciona de uma forma harmônica e é preciso que haja esse entendimento, esse equilíbrio, para que as propostas que são apresentadas e apoiadas aí pela população possam prosperar. Tá? Então, essa derrota aí, vamos dizer, entre aspas, né, para nós que apoiamos o voto impresso, para mim é um retrocesso na questão da transparência pública, principalmente de um assunto tão importante como é uma eleição de um país. Então, nós observamos a mídia deturpando o projeto do voto impresso. Já estavam falando que a gente ia sair com um comprovante na mão. Isso não é verdade. Nós queremos transparência na urna eletrônica. Haja visto que aconteceram vários episódios durante as eleições de 2020, 2018, onde houve falhas na computação dos votos de algumas pessoas que conseguiram registrar isso. Certo? Então, é um sistema confiável? Dizem que é. Mas por que não ter mais transparência? Por que não podermos ter a oportunidade de auditar esse voto, de poder contar manualmente e publicamente esse voto, tá certo? Então, isso é o que a gente defende. É um assunto aí muito importante, que infelizmente a maioria dos deputados ontem votou a favor, mas não houve quórum suficiente para poder aprovar a PEC, que no caso era de 308 deputados. Deputado, o senhor, no final da sua fala hoje lá na Assembleia, o senhor disse que se dependesse do cidadão, né, porque o presidente Bolsonaro foi às ruas, ganhou apoio, a gente viu grande parte da comunidade acompanhando o presidente, né, e que se dependesse dessa comunidade, o voto impresso seria aprovado. Então, fica uma frustração do cidadão? Olha, João, eu vou dizer uma coisa para você. Não é só o apoiador do Bolsonaro que apoia a transparência nas eleições. Eu vi muito apoiador de outros presidentes aí, de outros candidatos, pessoas que não são bolsonaristas, mas que viram nessa PEC uma oportunidade de ter o seu voto valorizado, de ter o seu voto confirmado, ou pelo menos auditado. Né? Então, eu acho que não é só uma causa dos bolsonaristas. E outra coisa que eu sempre digo, ser bolsonarista não é ter o presidente Bolsonaro como um político de estimação. Não é isso. É a gente ser patriota, é nós amarmos esse país, é nós queremos as coisas corretas, as instituições funcionando, a justiça funcionando, sabe? São valores que foram se perdendo. É uma política que foi sendo desacreditada aqui no nosso país. Então, com muito orgulho eu falo, eu sou bolsonarista, apoio o voto impresso, e desde o começo nós encampamos aí essa campanha e de uma forma ou de outra tentamos aí colocar na cabeça do cidadão brasileiro para que ele cobre o seu deputado, cobre o seu parlamentar. A Constituição diz que a democracia ela é feita através dos seus representantes. E eu acho que nessa oportunidade o cidadão brasileiro não foi bem representado, porque nós vimos, nós sentimos nas ruas, nós sentimos nas redes sociais o clamor das pessoas pela questão do voto impresso. E o que nós observamos no dia de ontem foi um voto político por conta dos partidos, das bancadas. Agora vamos lá, João, eu acho muito estranho. Para que ter 513 deputados se o partido ou a bancada manda o deputado votar daquela maneira? Né? As pessoas não tinham essa consciência, essa noção. O partido X orienta a votar de tal maneira, né?
Então, pô, cadê a independência de cada deputado? Então, parece que isso não ficou tão claro e as pessoas estão passando a observar isso. Então, assim, o voto político, né, um voto, parece que o pessoal se incomodou com a questão dos tanques militares lá nas ruas de Brasília, na Esplanada, ou seja, confundiram. Pô, não vamos colocar essas questões ideológicas na mesa. É um tema muito sensível. O brasileiro, a gente se orgulha de ter o voto mais moderno do mundo, mas, na verdade, a gente não tem essa confiança, né? Então, essa pequena derrota aí não vai nos deixar de cabeça baixa, muito pelo contrário, iremos continuar lutando, iremos continuar observando e cobrando dos nossos parlamentares. Eu aqui, como deputado, também sou eleitor, eu também sou cidadão, e eu também tenho um representante lá na Casa Federal, representantes, e não deixei de fazer o meu papel em cobrá-los, ok? Ok, deputado. Capitão Contaro, muito obrigado pela gentileza de atender o grupo Estado de Comunicação. Estamos sempre à disposição, deputado. Muito obrigado. E isso aquilo que eu falei hoje na Assembleia, se a gente pudesse ter uma forma de fazer com que o povo brasileiro votasse na matéria de ontem, a gente pudesse pela internet ou em algum meio decidir essa questão, pode ter certeza absoluta, João, que o voto impresso teria sido aprovado com uma grande maioria. Deputado, é um prazer falar com o senhor aqui no Grupo Estado de Comunicação na nossa TV Estado Play. Prazer é meu, João Flores. Um grande abraço a você, a todos os que nos assistem. De fato, a PEC foi rejeitada porque a maioria dos deputados entendeu que a urna eletrônica é auditável, sim, por partidos políticos, por eleitores, até 100 dias após a eleição. Não houve até hoje, nos 25 anos de regular funcionamento das urnas eletrônicas, nenhuma comprovação de fraude atestada pela Justiça Eleitoral. O Tribunal de Contas da União, através dos seus técnicos, fez rigorosa análise e também atestou a credibilidade do sistema. A Perícia Criminal Federal, ali vinculada à Polícia Federal do Brasil, também chegou à mesma conclusão. Então não há razão para desconfiarmos de um sistema que vem dando certo. Só há uma hipótese de vulnerabilidade do sistema da urna eletrônica, que é praticamente impossível de ocorrer, quando os atacantes do sistema presencialmente entrem no local da votação, na frente dos mesários, na frente dos eleitores que estão na fila, e consigam ultrapassar 20 barreiras digitais de proteção. Isto é realmente algo inconcebível, e por isso que nunca aconteceu fraude. Então, não há nenhuma razão, e por isso o parlamento entendeu que o Brasil tem que se orgulhar do voto feito pela urna eletrônica. O senhor considera esse assunto sepultado, deputado? A não ser que o presidente volte a falar sobre este tema, desgastando a imagem da Justiça Eleitoral, ofendendo os ministros, procurando tirar a credibilidade do sistema público de justiça, sistema eleitoral brasileiro. Caso contrário, está sepultado, vamos às eleições de 2022, votando da mesma forma como o próprio presidente e seus filhos foram eleitos nos últimos 25 anos, pela urna eletrônica. Deputado Fábio, aproveitando que o senhor está falando aqui conosco no grupo Estado de Comunicação, gostaria de saber do senhor sobre a aprovação, discussão da reforma trabalhista, que também parece que foi levada em pauta durante essa semana, e alguns articulistas visualizam a possibilidade de perdas, né, de ganhos de garantias trabalhistas. Como é que o senhor está vendo essa tratativa? Eu venho me posicionando contra, porque eu penso que no momento de crise, os trabalhadores precisam de proteção e não de precarização dos seus direitos. E o que vem
em termos de proposta, é redução de salário e relativização dos direitos trabalhistas. Nós não vamos sair dessa crise fragilizando o trabalhador. Nós precisamos fortalecer o trabalhador, dando-lhe condições de exercer com dignidade, não é? Sendo bem remunerado, não é? No que for possível, as suas funções. E, portanto, nós não podemos, de forma alguma, precarizar o trabalho. É uma forma, aliás, eu reputo leviana até, de propor saídas para uma crise que só vai ter solução se o trabalhador for valorizado através da sua mão de obra. O senhor defende algum tema específico, deputado? Em relação à reforma trabalhista, o que seria mais crucial, porque o governo tem defendido uma espécie de flexibilização, né, para empresário e também aos trabalhadores, para que possa haver aí oportunidade de ofertas de trabalho, né, tentar diminuir a quantidade de pessoas desempregadas. E, através dessa flexibilização, geralmente quem perde é o trabalhador, né? Exato, foi a mesma lógica aplicada na reforma trabalhista, João. O governo Temer dizia, basta flexibilizar para multiplicar as ofertas de emprego. Na primeira ventania, foi essa crise pandêmica, mas hoje estamos com quase 15 milhões de desempregados no país. E veja você, o paradoxo, discutindo se o papel é ou não importante para votar. Quer dizer, então, o apelo que eu venho fazendo no parlamento brasileiro, muitas pessoas me pedindo para eu condescender com o Bolsonaro, eu não posso condescender com o Bolsonaro enquanto ele não aceitar ver o Brasil real. O Brasil que está na mente de Bolsonaro é um Brasil ilusório. É um Brasil de inimigos fabricados por ele, para dividir o povo. Então você vê, nesses últimos 20 dias de debate sobre o voto impresso, ninguém discutiu a fome. E lá em Cuiabá, as pessoas estão fazendo filas às 4h30 da manhã para disputar restos de carne e ossos. É verdade, deputado. Ninguém está discutindo o desemprego. 15 milhões de famílias atingidas, porque se são 15 milhões de desempregados, são 15 milhões de famílias, não é? 32 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar. Em qual país? No país que mais exporta alimento no mundo. Esse é o Brasil que o presidente Bolsonaro precisa enxergar. Mas ele insiste em xingar o ministro Barroso de FDP. Ele insiste em dizer que a justiça eleitoral é criminosa. Ele insiste em dizer que o Supremo Tribunal Federal é um covil de pusilânimes. Não é este o Brasil que o trabalhador sente na mesa vazia? Não é este o Brasil que, quando o trabalhador acorda e não tem emprego, ele vê? Não é. Então, eu venho cobrando no parlamento o seguinte: presidente, assuma a responsabilidade de governar o Brasil real para as pessoas reais que estão enfrentando problemas reais. E pare de ilusionismo e de diversionismo. Enquanto ele não aceitar ver o Brasil real, nós vamos ter esses momentos de tensão. Ok. A gente vai ler no Rio Grosso do Sul, que votaram contra o voto impresso ontem lá em Brasília. Além do deputado Fábio Tradi, né, foram contra também o voto impresso, o deputado Fábio Tradi votou contra, o deputado Vander Laubert também votou contra, se eu estiver errado, senhor me corrija por gentileza, o deputado Dagoberto Nogueira votou contra, e o deputado Beto Pereira, do PSDB, também votou contra. Votaram a favor do voto impresso a Bia Kicis, deputada federal do PSDB, a deputada Rose Modesto, deputada federal do PSDB, o deputado federal Luiz Ovando, do PSL, e o tio Trutes,
né? Foi bem dividido isso, 4 contra e 4 a favor, não é isso, deputado? Exatamente. Votei a favor do voto pela urna eletrônica porque o presidente Bolsonaro, em 2 oportunidades, afirmou que ela é fraudulenta e ia apresentar provas. A Justiça Eleitoral o intimou para apresentar provas e nas 2 vezes ele não o fez. Quer dizer, se ele tivesse provas realmente de que a Justiça é fraudulenta, de que a urna eletrônica é vulnerável, ele as apresentaria. Como não apresentou? Porque ele fez bravata. Eu não acredito em bravatas, eu acredito em provas. Como ele não as tem, eu acredito nas instituições do meu país, no Tribunal de Contas da União, nos peritos criminais federais da Polícia Federal. Eu acredito nos peritos criminais federais da Polícia Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, que garantiram a credibilidade da integridade do sistema. Deputado, caso o presidente Bolsonaro não aceite esse resultado, como já é esperado em algumas situações, o que o senhor acha que pode acontecer na questão de punição? É um impasse institucional gravíssimo. Bom, mas desculpe, eu prefiro acreditar que seja mais uma bravata dele. Não é? Nessa sucessão de bravatas, esta pode ser mais uma, dele não aceitar. Porque, veja bem, se ele não aceitar o resultado ou ele não aceitar a eleição. Porque se ele não aceitar ter eleição, é golpe. É golpe institucional. E aí nós vamos viver num terreno de anomia, quer dizer, é um terreno sem normas. Agora, se ele submeter-se às eleições e perder e não aceitar o resultado, judicialização em 24, 48 horas, evidentemente nós vamos ter a presença da força para compeli-lo a cumprir a ordem da justiça. É o que o Estado Democrático de Direito impõe. Não é? Agora, veja você, João, um presidente da República que afirma uma circunstância dessa natureza, eu pergunto, não está preocupado com o país? Ele está preocupado com a eleição dele, não com os problemas do país. Para justificar eventual vitória, ele deveria estar enfrentando os problemas do país e não criar de forma artificiosa um problema relacionado a algo que ele não prova. Ele disse, Aécio Neves ganhou a eleição da Dilma em 2014. Vou provar. A Justiça Eleitoral o intimou. Prova. Isso é importante. Ele não provou. Aí ele disse, eu ganhei a eleição em 2018, no primeiro turno. Vou provar. A Justiça Eleitoral o intimou. Ele não provou. Como é que eu vou acreditar em alguém que alega e não prova? De maneira que é preciso, portanto, deixar muito claras as coisas, não é? Nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Ele não vai ser mais forte que a nossa democracia. Não vai. Falamos, então, com o deputado federal Fábio Tradi, aqui na TV Estado Mais, ou Estado Play. Deputado, foi um prazer falar com o senhor aqui no Grupo Estado de Comunicação e colocamos espaço aberto para outras considerações que o senhor deseja fazer. Eu agradeço a você, cumprimento a todos os que nos acompanham e renovo o meu compromisso de fazer do meu mandato um estuário na defesa do Estado Democrático de Direito, porque eu penso que é o pressuposto para se ter estabilidade política e enfrentamento eficiente dos problemas reais do Brasil. Esse é o meu papel e assim vou fazer até o último dia do mandato.